Saúde a Igreja Virtual com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também saúdo nosso irmão evangelista Jeremias Iraçoque, também a sua muito digna esposa, com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, é-me concedida a oportunidade para trazer a mensagem da santa palavra de Deus. Desejo ler com a igreja Colossenses, capítulo de número 3, versículo 1º, 2º, 3º e 4, que nos fala assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 1, ao qual nós fizemos a leitura: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Querido irmão, querido amigo que nos ouve nesta oportunidade, ressurreição, se olharmos para a palavra de Deus, há vários tipos de ressurreição. A ressurreição escatológica será quando a igreja for arrebatada, então os salvos ressuscitarão. Também tem a ressurreição temporal, a qual a palavra de Deus nos fala. Certas pessoas que foram milagrosamente ressuscitados voltaram a viver, mas com um certo passar de tempo, eles vieram a falecer. Então essa é a ressurreição temporal. E nós sabemos também que tem a ressurreição de Israel. Israel foi disperso e no final do século XIX, Israel começou, os judeus têm um desejo de voltar a Sião, que é o movimento sionista que a história nos relata. E esse movimento, um desejo ardente no coração de todos os judeus que estavam espalhados pelo planeta, eles começaram a retornar para Sião, o movimento sionista, cerca de 1898. E com o passar do tempo, em 1948, Israel voltou a ser nação, voltou a ser pátria, chamada Israel. Então, meus irmãos, essa é a ressurreição de Israel. Mas o cumprimento cabal dessa ressurreição de Israel será dado no reino milenar de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa ressurreição a qual eu vou falar é a ressurreição espiritual. Todo ser humano precisa passar por esta ressurreição. Ressurreição que quer dizer tornar-se a vida ou voltar à vida. Então, a palavra de Deus nos fala: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Como ressuscitastes com Cristo? Quando nós lemos João capítulo 3, a Bíblia nos relata que Jesus, quando palmilhou a terra, Jesus estava uma certa ocasião, e a Bíblia nos fala que Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, ele sendo fariseu, ele foi à noite ter com Jesus. E quando ele chega, começa a dialogar com Jesus.
e fala: Rabi, ou mestre, tu és mestre, porque ninguém pode falar o que tu fala a não ser vindo de Deus. Aí Jesus fala para ele: não te maravilhes por eu te falar estas coisas, mas necessário vos é nascer de novo. Aí ele começa a ter um diálogo com Cristo e fala: mas como o homem, sendo velho, voltará a nascer de novo? Aí Jesus fala para ele: quem nasce da carne é carne, mas é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1, nos fala assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Glórias ao Cordeiro de Deus. Nós sabemos que quando nosso Deus, o Todo-Poderoso, nosso Deus, onipotente, onisciente, onipresente, criou o homem, quando ele criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden, a Bíblia nos relata que o nosso Deus, na viração do dia, Deus vinha e conversava pessoalmente com o casal. Adão e Eva tinham livre acesso ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao Cordeiro de Deus, que vive e reina para todo sempre. Mas nós sabemos que quando o homem pecou, Deus deu uma ordem para o homem: de tudo que tem no jardim, pode desfrutar, pode comer. Só não mexe no fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque quando comeres o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerá. E a Bíblia nos conta que uma certa ocasião, Eva estava no jardim e ela foi induzida pela serpente e comeu do fruto e deu para Adão, e Adão comeu também. E no momento que eles comem, eles percebem que estavam nus e fogem da presença de Deus. E agora, meus irmãos, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Cordeiro de Deus. E a Bíblia nos fala que quando Adão comeu do fruto que Deus falou que era para não comer, ali entrou o pecado. E agora toda a humanidade, como está aos Romanos capítulo 3, versículo 23, nos fala assim: porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como destituído? Estão distantes, estão alienados da presença de Deus. E como chegar na presença de Deus? Ter uma comunhão íntima com Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O homem no pecado está morto para Deus. Mas agora, quando o homem aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele está morto para o mundo e vivo para Deus. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. E quando Jesus veio à terra, ele veio para vencer o pecado. Ele veio para vencer o mundo. Ele veio para vencer o diabo.
Ele veio para vencer o império da morte, porque Jesus ficou na terra até os 33 anos e meio. E quando se entregou por mim e por você na cruz do Calvário, Jesus ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo para todo o sempre. Então Jesus é o vencedor. E a Bíblia nos fala que nós em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Glórias ao Cordeiro de Deus. E agora, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a causa da nossa eterna vitória. Jesus morreu, mas ressuscitou. Está vivo para todo o sempre. Glórias ao Cordeiro de Deus. Então, querido amigo, querido irmão, você está vivo ou você está morto? Eis a pergunta. Não precisa responder para mim. Responda para o nosso querido e amado Espírito Santo. E você, meu amigo, que não aceitou o Senhor Jesus Cristo, necessário é nascer de novo e assim ter uma comunhão íntima com o nosso Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora no versículo 4, a qual nós lemos, nos fala assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Glórias ao Cordeiro de Deus. Promessa essa do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando ressuscitou, palmilhou na terra por mais 40 dias. E quando ele estava sendo elevado aos céus, Atos capítulo de número 1, quando os discípulos estavam atônitos, olhando, pensando que estavam sós. Mas daí 2 anjos aparecem no meio deles e falam: varões galileus, este mesmo Jesus que viste ser levado aos céus há de voltar um dia. Essa é a promessa. Versículo 4, que nos fala: assim como ele é, ele se manifestará em glória. O versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Quando Jesus voltar, esta é a esperança de todo salvo, o arrebatamento da igreja, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 17. Lá a Bíblia nos fala que Jesus voltará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados, e assim encontraremos o Senhor Jesus nos ares. Louvado seja Deus, meu irmão. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E fica essa pergunta: você está vivo ou você está morto? Se você não passou pelo novo nascimento, eis a oportunidade. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, e assim você estará sendo o teu nome automaticamente estará sendo gravado no livro da vida nos céus, e você morrerá para o mundo e viverá para Cristo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.